falar agora, né, especificamente de data center. A gente deu uma visão global sobre o sistema de detecção alarme de incêndio, né, por detecção de fumaça por aspiração. E agora nós vamos falar especificamente de data center, né, as várias características que a gente viu ali atrás. Nós vamos estar aqui passando rapidamente aqui, porque também ele é inerente, digamos assim, aos data centers. Então aqui o conteúdo vai ser a guia de aplicação, detecção precoce, a diluição, o congestionamento, fácil manutenção, estratificação, risco, causa e danos, desafios, cenários de aplicação, regulamentação e código e benefícios. Então aqui podemos observar, né, aquele mesmo, digamos, diagrama que a gente utilizou ali na visão geral do equipamento, também pode ser utilizado aqui para sistema de detecção em data center. Tá, então o nível de alerta 1, né, o nível de alerta 2, a ação, né, o fogo e o fogo 2. Então é aquele mesmo procedimento, né? Então quando o alerta 1 a gente notifica, né, que o pessoal que está tendo algum evento, verifica, controla. O alerta 2 a gente já pode, né, se necessário, derrubar o ar-condicionado manualmente. O 3, o action, já derruba o ar-condicionado automaticamente, já sinaliza no BMS. No Fire 1, a gente já contata o bombeiro, já para fazer o combate, e no Fire 2 já começar a iniciar o processo de supressão do incêndio. A circulação rápida do ar, a gente já comentou isso aqui na apresentação na frente ali, que a rápida circulação do ar e a adição de ar fresco dilui a fumaça a nível muito baixo no ambiente. Então detectores pontuais e detectores de feixe ele não teria eficiência nesse tipo de ambiente, né? Porque o detector de fumaça por aspiração ele é bem mais sensível do que o detector pontual, sem contar o fato dele estar sempre ativamente fazendo a amostragem do ar no ambiente. Espaços congestionados, então em espaços com bastante eletrocalhas, leito de cabos, muita concentração de cabos. Então se é aplicado um detector de fumaça pontual, tá, para poder dar manutenção nesse ponto que estaria ali acima ali do cabeamento, seria bastante difícil, né? E no caso do detector de fumaça por aspiração, seria uma tubulação de PVC que estaria percorrendo ali na parte de cima do cabeamento. Uma grande, digamos assim, vantagem também é a parte de manutenção, né? O número reduzido de pontos para teste. O equipamento ASD, detector de fumaça por aspiração, ele necessita que somente o último, né, orifício seja testado para confirmar que o equipamento está em bom funcionamento. Aqui uma observação a respeito de risco, causas e danos, né, que 93% das empresas que sofrem perda significativa de dados estão fora do negócio dentro de 5 anos. Esse é um estudo da US Bureau of Labor. 43% das empresas americanas nunca reabrem após um desastre. 29 a mais fecham dentro de 2 anos, uma coisa da Universidade de Wisconsin. E 2 em cada 5 empresas que sofrem uma catástrofe por interrupção prolongada do sistema nunca retornam à operação. Dentre as que fazem, 1/3 sai do mercado em 2 anos, da Gartner Group. Então isso é digamos assim, um estudo, né, de cada digamos assim, cada entidade que fez a respeito de um data center que foi, digamos, eliminado por problema de incêndio. Então proteger ativos de missão crítica não é apenas para projeto de edifício e equipamento, né, proteger o negócio, né? Então pelos estudos anteriores a gente pode observar que não é uma questão de prédio ou de equipamentos que foram danificados, né? É uma questão de sobrevivência do próprio negócio, né? A principal causa de incêndio envolve equipamentos de distribuição elétrica, então são equipamentos elétricos sobrecarregados, grandes problemas de aquecimento de cabos, de conectores. Então a principal causa de incêndio é a parte de distribuição elétrica dos ambientes. E também existem os danos primários dos equipamentos eletrônicos causados pela fumaça, porque a própria fumaça, a própria queima de alguns tipos de materiais, eles geram gases corrosivos. Então esses gases corrosivos, ele pode acabar danificando os equipamentos eletrônicos. Então, padrão de fluxo de ar,
Então mesmo a gente tendo ali um padrão de fluxo de ar bastante, digamos assim, de certa forma confusa, né? Mesmo assim existe uma grande diluição do ar, mas o equipamento consegue ainda estar fazendo a detecção nesse tipo de ambiente. Está aqui mostrando aqui a parte de circulação dinâmica, né, do sistema de ar. Então injetando ar frio no corredor quente, retirando o ar quente, fazendo toda a circulação. Aqui falando sobre espaço congestionado, então podemos observar que o ambiente é bastante congestionado e nesse tipo de ambiente é bastante difícil ali o acesso ao detector pontual para poder fazer a manutenção. Então aqui observamos aqui a dificuldade de manutenção em espaços congestionados. Espaços cobertos também, né, como abaixo do piso falso ali, a parte de dificuldade de acesso, tá, aí a parte de dificuldade de manutenção e também na parte de performance. Grandes espaços abertos, aí tem o problema da estratificação e também tem o problema da manutenção. Então se fosse, ao invés de colocar o detector de fumaça por aspiração, tivesse sido colocado um detector pontual, a dificuldade de manutenção para acessar o detector pontual devido ao elevado pé direito, né, teria que estar utilizando ali uma plataforma, um lift, algum equipamento alguma ferramenta, digamos, elevatória para poder acessar o ponto, sendo que no detector de fumaça por aspiração é uma tubulação de PVC ali com digamos assim, com os furos que não necessita de acessar, digamos, o furo para poder prestar a manutenção. Aqui mostramos um pouco também da parte de corredor frio, a parte de corredor quente, a parte de ambiente de um data center. Então monitoramento da área acima do teto falso e abaixo do teto falso. Então aqui podemos observar aqui o número 1, né? Então tanto acima do forro falso e também abaixo do forro falso. O monitoramento do retorno do ar, né? Tanto aqui na observação aqui falando do corredor frio e do corredor quente, monitoramento do suprimento do ar, então aqui na região 3, então toda a área aqui de suprimento do ar ele é monitorado, e também o monitoramento dos racks, né? Dentro dos racks, tudo mais, a gente pode observar lá na apresentação anterior que a gente pode estar colocando ali o sistema de orifícios do equipamento de aspiração acima de cada um dos racks da sala do data center. E com isso a gente pode estar monitorando o RECs individualmente, né, com a aplicação daquele dispositivo REC 511. A gente pode estar monitorando os RECs individualmente e em detectando poder identificar qual exatamente o REC que entrou em alarme de incêndio. A parte de regulamentação e códigos está a N54-20 é uma norma europeia de sistema de aspiração de fumaça sistema de detector de fumaça por aspiração. Essa norma ela é um padrão para garantir a qualidade do equipamento ASD e também os critérios de desempenho do sistema. Existe uma outra regulamentação, que é a FIA Code of Practice, é o único código de prática para aplicações de ASD, né, refletindo a norma N54, e é o único que especifica quanto à sensibilidade e o tempo de resposta de um sistema de aspiração. Também temos a americana NFPA, tá, que fala em aviso antecipado ou mesmo aviso muito precoce, né. Projetar um sistema de aspiração de acordo com os padrões significa de acordo com as instruções do fabricante. Chegamos aqui à nossa norma, a norma ABNT-NBR, né? Falando aqui um pouco da ABNT-NBR ISO 7240-20. A parte 20 dessa norma, ela trata especificamente de detector de fumaça por aspiração. Então esta é a parte da ABNT que se baseia na N54. Então essa norma é uma norma especifica a parte de detector de fumaça por aspiração. Também temos a outra regulamentação da norma ABNT, isso é bastante importante,
né, para data centers, que é a BNT NBR ISO IEC 27002, que ele trata de tecnologia da informação e técnicas de segurança. Então essa norma ela visa a proteção e a prevenção de áreas de data center. Então este é um padrão para garantir a prevenção de incêndio em salas de TI, a proteção das informações armazenadas de desastres como incêndio e minimizar os riscos de ameaças físicas e potenciais e ambientais. Então essa é uma norma, digamos assim, bastante aplicada, né, para data centers. É uma norma que ele especifica a parte de segurança em data centers, e dentre as seguranças, tanto patrimonial, outros tipos de segurança, ela trata também da parte de prevenção de incêndio, tanto dos equipamentos, tanto também com as informações armazenadas, digamos assim, nos diversos equipamentos. Aqui uma tabela resumo, né, dos benefícios. Então, a afirmação: detector mais confiável e muito precoce. Benefício: aviso precoce, ou mesmo muito precoce em ambiente de alto fluxo de ar, né, amostragem de ar ativa, sensibilidade ajustável, potência de aspiração ajustável, sistema de manutenção mais eficaz. Então tem um elevado retorno durante a manutenção, né, com um custo bastante reduzido da manutenção. Não necessita testar todos os pontos, né, não é necessário testar todos os pontos, basta testar todas as tubulações individualmente, não é necessário testar todos os pontos. É uma forma de você estar realizando o controle de um incidente em etapas. Então a gente pode observar lá nas apresentações anteriores que tem diversas etapas que o equipamento ele vai sinalizando, e pode ser tomadas as devidas providências, né, ou precauções a cada subida de nível de detecção. Existe ali 4 níveis de sensibilidade, permitindo alerta, ação, alarme, liberação de extinção e assim por diante. Suporte da engenharia mais eficaz: você conclui um design em minutos, não em horas. Tudo que precisa desenhar a rede de tubulação, né, utilizando o software PipeFlow, que é uma ferramenta 3D, que a gente consegue ali realmente ter ali o diagrama da tubulação visualizado ali de forma, né, como é 3D, a gente consegue observar como realmente vai ser implantado. E o PipeFlow, além de permitir esse design, ele ainda permite que você faça o cálculo, e ele, né, te traz a confirmação de que aquele cálculo realizado ele está de acordo com a N54 ou a NRPA.